Olá, está começando o Momento Espírita. Dona Maria Modesto foi uma médium mineira que trabalhou por mais de 40 anos ajudando as pessoas consideradas loucas, além de seu trabalho junto às crianças e os jovens. Para nos contar um pouco mais sobre a história dela, está aqui um dos seus filhos, Erasmo Cravo. Senhor Erasmo, seja bem-vindo ao Momento Espírita. Sim, muito obrigado pela distinção e pelo convite. De nada. Bom, para que o telespectador compreenda a extensão da história de Dona Maria Modesto, eu gostaria que o senhor contasse um pouco como foi o problema que ela teve com a obsessão que acabou levando ela ao uso da mediunidade, ao trabalho de psicografia, de psicofonia. Sim, na verdade, tudo começou logo após o casamento. O meu pai, militar, ele de Uberaba, ele foi transferido para a cidade de Belo Horizonte, a capital de Minas. E lá, um pouco depois, talvez um mês, surgiu manifestações. O comportamento dela, né? O sistema nervoso, a agitação, que realmente surpreendeu o meu pai. Quantos anos ela tinha nessa época? A minha mãe, ela tinha, ainda era muito jovem ainda, né? Porque naquela época os casamentos se realizavam muitas vezes com 18, 19 anos, não é isso? E ela estava numa faixa, né? Assim, mais ou menos dessa idade. Dessa idade, né? E então, meu pai, naturalmente preocupado com o acontecido, né? Procurou, né? Informações sobre aquilo, né? Não seria talvez psiquiatra ou não, porque não havia, né, recursos dessa natureza, né? Mas ele, naturalmente, que conhecia, né, trabalhos espíritas lá na cidade de Uberaba, né? Ele imaginou que podia ser realmente um início de um processo obsessivo por mediunidade, que a mediunidade é algo que surge espontaneamente. Não basta a pessoa dizer, não, eu quero ser médium. Não, isso não existe. Ou se tem, ou não se tem. E ele, então, mas como aumentava as crises dela, o choro, ou isso, ou aquilo, ele resolveu, então, voltar ao Uberaba. E conseguiu, voltou ao Uberaba, daí, então, é que iniciou, né, os contatos com pessoas espíritas que tinham, né, em Uberaba, que Uberaba é de muitos anos, né? E depois, quem a atendeu foi Eurípides Bassanufo, ainda encarnado, né? Então, mas lá em Uberaba e coisa, aí surgiu um problema muito sério com ela, entendendo? Que eu acredito que esteja relatado nesse livro, né? Que o Iraci, um grande amigo, né? Escreveu contando um pouco da vida dela. Mas depois surgiu um problema muito estranho, uma inflamação, né, terrível na perna, uma das pernas, possivelmente a direita, né, e com essa inflamação, manchas, né, sanguíneas, né, e coisa, aquilo aumentou a preocupação, né. Aí o meu pai, né, procurou naturalmente médico, né. E os médicos de Uberaba examinaram a situação que ela estava, né? Hemorragias, verdadeiras hemorragias na perna, né? Ele então disse que, infelizmente, a perna deveria ser cortada. Então foi um susto enorme, né? Porque ela no início da vida, do casamento e tudo, né? Ter uma perna amputada, né? Mas o meu avô, né, tomou conhecimento desse caso. Ele disse, então, ao meu pai que não, espera lá, né? Vamos lá, aí que surgiu. Vamos lá em Sacramento, que é uma cidade bem próxima a Uberaba, né? Naquele tempo, estradas esburacadas e coisa, né? Aqueles Fordzinho antigo. Mas lá foi meu pai, disse, não, eu vou levar. E o meu avô. Então ela foi com meu avô. E foi lá, e foi recebida com muito carinho por Eurípides, né? E já orientado espiritualmente, né,
quando meu avô chegou, minha mãe, toda uma viagem muito incômoda naquele carro, né, daquelas condições, Eurípides foi só logo acalmando, né? Diz que não, tudo irá ser resolvido, que já houve a intuição espiritual, né? E na verdade, Bezerra de Menezes já estava, né, influenciando, né? Primeiro foi o próprio meu avô. Se ele foi levou a Uberaba, foi por uma intuição que ele recebeu de Bezerra de Menezes, né? E ele, confiante, seguiu para lá. Aí o que aconteceu? Aí iniciou os passes, tá entendendo? Os atendimentos, né? E tudo que era necessário, né? E a perna começou a desinflamar. Foi desinflamando com uma surpresa muito grande, né? E praticamente dentro de um mês ela estava inteiramente boa. Uma alegria surpreendente, né? E foi aí que ela decidiu trabalhar mediunicamente? Não, aí ela voltou a Uberaba. Mas antes dela se despedir de Eurípides, muito agradecido, né? Eurípides fez uma recomendação, que ela, minha mãe, procurasse conhecer a mediunidade lá em Uberaba. Procurasse, que era um caso de mediunidade, que era entidades sofredoras, tá entendendo? Que tinha produzido aquilo, era como se fosse dardos, não é isso? Que fossem lançados, né? E provocou aquela reação a ponto do diagnóstico, né, terrível da amputação. E então ela chegou, para espanto geral dos próprios médicos que atenderam, chega ela sadia, totalmente feliz. Então, aí ela procurou o centro. E quando ela foi ao centro, para concluir, ela foi ao centro, que tinha lá o centro, né, Antônio de Lisboa. Então houve uma comunicação em que se apresentou Ismael. Ismael, o anjo responsável pelo Brasil? É o anjo Ismael, que Jesus confiou a Ismael os destinos do Brasil. Então, uma entidade dessa grandeza, né? E ele então, ele disse a ela, né, que aquilo serviu para ela dar início, né, à mediunidade dela, que ela teria um trabalho muito grande a ser realizado, que essa era a grande missão na vida dela. E explicou qual seria o trabalho? Ela, na área mediúnica, sempre na área mediúnica, né? E naturalmente atendendo os pobres e tudo mais, né? Mas o uso da faculdade mediúnica, que ela teria toda assistência, e foi uma coisa que espantou, né? Foi um espanto tão grande dos dirigentes do grupo, né? Pela manifestação que aquilo foi ela mesma, né? Que recebeu uma mensagem, né? Ela recebeu por escrito ou ela recebeu... Ela recebeu... incorporada. Incorporada, entendendo? Ela própria, né? Ela própria incorporou Ismael. Então, aí foi esclarecido e tem isso, um registro aí no livro, que foram abertas as comportas da mediunidade dela. Então, foi o que aconteceu a vida dela toda, de dedicação, né? Então, foi naquele momento que ela começou a estudar, se desenvolver, né? Conhecer a prática mediúnica e seguiu pela vida fora dela. Bom, logo depois do início do exercício da mediunidade dela, ela criou um centro espírita. Antes, ela já tinha, depois, porque foi lá na própria nossa casa, tá vendo? Que nós tínhamos a casa nossa de residência e ao lado um verdadeiro casarão, né? Térreo, mas muito comprido, que era propriedade do meu avô. E ali reuniam os amigos, tá entendendo? Simpatizantes da doutrina, né? Foram chegando, e aí ela começou a ter a prática mediúnica dela, né? Receber entidades, amigas, e aquilo foi crescendo, os atendimentos, tá entendendo? E aí, depois, o movimento era tão grande, né? Que resolveram partir para o centro, né? Então, esse centro que se tornou, então, a sede, né, das manifestações que ocorriam lá.
E depois da criação do centro é que veio a ideia da criação do sanatório espírita? Bom, então nesse meio tempo, tá entendendo? Ela recebeu uma orientação, né? Que estava na hora de serem atendidos os obsediados, né? Que na época era chamado de loucos. E que tinha, então, que a criação do sanatório seria uma grandeza, né? Porque ele ia representar a libertação de tantas criaturas, né? Então, aí aconteceu então algo surpreendente. Ela recebeu mediunicamente, tá entendendo? O traçado do sanatório. A planta baixa? Toda a planta do sanatório, tá entendendo? Ela mediunicamente, veja, né? O engenheiro, o arquiteto espiritual, né? Fez os traçados, né? Que direcionasse o próprio arquiteto, né? Que fosse conhecer as linhas mestras, né? Como ele devia ser, que é um pavilhão para as mulheres, outro pavilhão para os homens, tá entendendo? Um grande corredor central levando ao refeitório, muito grande. A cozinha e a farmácia, enfim, detalhes como este, né? Então, os arquitetos, não tiveram dificuldade, né? De transformar tudo aquilo, né? No que é o sanatório, né? E ele, com muita luta, imagina, naquela época, né? Década de 30, né? Foi. É que o sanatório, ele foi inaugurado em 1973. Não, 1933. Né? Portanto, ele tem 77 anos ou mais, né? De trabalho constante. E né? era um trabalho singular, né? Porque tinha o tratamento clínico para as pessoas com problemas e, ao mesmo tempo, o trabalho espiritual. Então era exatamente o doutor Inácio Ferreira, que hoje já está na espiritualidade. Inácio Ferreira, ele até era incrédulo e tudo mais, coisa, e posso acrescentar que o primeiro diretor foi meu padrinho, doutor Henrique Krieger, que ele tinha uma origem alemã, e era meu padrinho, né? Era uma afeição tão grande, né? E ele foi espírita, né? E ele foi eleito o primeiro presidente, diretor do sanatório, diretor médico, né? Mas depois, por razões pessoais e coisa, ele convidou Inácio Ferreira, um amigo, né? Que era agnóstico, né? Mas ele já estava ficando impressionado com as curas, tá entendendo? Como é que podia ser isso, né? Tratando com os espíritos e coisa, né? E aí era a missão do Inácio Ferreira também, né? Trabalhar com... Para trabalhar. Então, trabalhou durante 50 anos na vida, até não ter condições físicas, né? E eu me recordo que eu ia muitas vezes ao sanatório, né? E muito jovem, né? Eu ia lá na fase da construção, acompanhava tudo, né? E às vezes chegavam de Goiás, do entorno lá de Brasília, da cidade, e eram doentes, obsediados, tão furiosos, que chegavam amarrados em cima de caminhões, tá entendendo? A fúria deles, né? E eram internados, então tinha os quartos, verdadeiras celas mesmo, né? Até eles se acalmarem. Separados, que ele podia agredir as outras pessoas, né? Até que com o processo de desobsessão eles tivessem condições melhores, né? Isso prosseguiu, né? Durante todos esses anos. Eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores alguns casos singulares que foram tratados lá no sanatório, que são citados na biografia de Dona Maria Modesto. E eu gostaria de pedir ao senhor para responder após o intervalo. Sei. Sim. Certo. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais histórias sobre Maria Modesto. E quem nos conta é um de seus filhos, Erasmo Cravo. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você
Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fraterespiritualista.org.br. Nós estamos voltando com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com Erasmo Cravo, filho da médium mineira Maria Modesto, que trabalhou por mais de 40 anos junto aos obsediados. Doutor Erasmo, no bloco passado, a gente comentou um pouco sobre o trabalho da Dona Maria Modesto junto ao Sanatório Espírita. Eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores algum caso, ou dois casos, de trabalhos de desobsessão que foram muito importantes. Certo. Realmente, né, tem casos realmente extraordinários e que está até narrado num dos livros de Inácio Ferreira, né? Uhum. E um deles é sobre uma obsessão terrível, tá entendendo? Foi uma pessoa que veio de Mato Grosso, imagine, né? Com essa obsessão, uma família muito rica, né? Que tinha lá, e o filho começou moço, né? Um aspecto de homem, moço, muito bonito, e ele de repente começou a chorar. Chorava sem razão de ser, né? Todos os recursos, tudo que podia existir, né? E ele então via uma pessoa, até mesmo desconhecida, né? Chegava, debruçava no ombro e começava a chorar. Então aquilo não tinha um sentido, uma razão de ser. O que preocupou demais, né? A família, né? Uhum. Que procurou assistência médica, não é? E nada resolvia. E ele continuou, aquele moço, naquela infelicidade, demonstrando, né? Até que a família teve notícias que em Uberaba, né, existia uma instituição, né, que atendia pessoas que iam para lá também com problemas diversos e que valia a pena ir lá. Uhum. Foi quando a família decidiu, veio um dos irmãos, uma pessoa, que trouxe Uberaba. E ele, então, foi lá para o sanatório. Aí, lá no sanatório, Inácio Ferreira recebeu. Então, a minha mãe, através da orientação espiritual, possivelmente de Bezerra de Menezes, né? Ele disse que o caso se relacionava com existências anteriores. Que ele estava foram coisas muito graves, que ele tinha realmente praticado, não é isso? E havia cobranças, né? Entidades que não perdoavam de forma nenhuma. E então aí começou o tratamento desobsessivo. E continuou, entidades que se manifestavam, né? Vingativas e tudo mais, né? Mas Inácio Ferreira, com a doutrinação muito segura, mostrando que ele se referia ao passado, que isso já passou, que não é isso, que estava na hora do perdão, se não fosse o perdão, esquecimento e coisa, né? Ele falava para as entidades? Para a entidade, que essa entidade que era o chefe, né? Ah, tá. Era o chefe. Então, essa entidade, depois de tanto apelo e muita assistência espiritual, ele diz o seguinte, que na verdade, quando aconteceu, porque a família dele eram judeus, e como judeus, o moço, né, da existência atual, né, tinha feito era todo poderoso, né, e simplesmente tomou todos os bens da família, expulsou a família, né, e se apropriou de tudo. Uhum. E ele disse que antes dele se retirar, ele tinha lançado uma praga, que ele só encontraria a paz depois de secar o rio das lágrimas. E, na verdade, né, o rio das lágrimas era o choro, esse choro convulsivo, que ele só encontraria a paz quando ele encontrasse, né, a fonte das lágrimas. Então ele, depois daquele sofrimento, anos seguidos, né, aí a entidade resolveu, então, deixar. E seguiu com o grupo dele para outros destinos. Então se obteve a cura do moço e a alegria imensa da família, como foi avisada, né? Uhum.
que naquela época tinha que ser por telegrama e coisas assim, né? Que ele tinha sido curado. Que ele estava em condições, né, de ser levado. E mostrou que, naturalmente, que havia ali um processo obsessivo, né? Que cuidassem, etc., procurassem conhecer, enfim, né? Recomendações. E o moço voltou, né? E tivemos a oportunidade de conhecer a família, que nessa época eu morava com a minha esposa, que eu me casei lá, então eu tinha conhecimento, embora não houvesse amizade, nem relacionamento, não é? Eu conheci a família e tudo mais, tá entendendo? Então foi um episódio muito, muito importante. Bom, Dona Maria Modesto não trabalhava apenas junto aos obsediados. Ela também tinha um trabalho junto às crianças e junto aos jovens. Sim. O senhor pode comentar um pouco desse trabalho dela também? O trabalho dela foi imenso. Por exemplo, ela pensou muito em ter um lar para as crianças, né? Abandonadas? Abandonada. Semelhante a esse que existe em Brasília, que é o nosso lar, que é da comunhão, que já tem 36 anos, né? Mas imagine naquela época, naturalmente, orientação espiritual. Então, ela promoveu, né, essa construção desse lar, que está lá em Uberaba. Um aspecto magnífico, né? Que parece com os 2 andares, tá entendendo? E mais um detalhe, ela recebeu mediunicamente, né, a planta... De novo. De novo, novamente, tá entendendo? Uhum. E aquilo, então, com os traços, etc., está lá o sanatório. Né? O lar. O lar, né? Está lá funcionando e muitas crianças, né, receberam o carinho, só meninas. Aqui, é um lar só para meninas? Só de meninas, feminino. Diferente de Brasília, que recebe meninos e meninas, né? Mas então, muitas crianças receberam todo o carinho. Algumas se formaram até pianistas e coisas, né? E prosseguiram na vida. Tudo graças a essa iniciativa tão importante, que partiu do coração dela. E também ela tinha uma preocupação muito grande com a mocidade, né? Ela foi uma das fundadoras da mocidade de Uberaba. De Uberaba. Eu era um dos frequentadores da mocidade, que fui criada, né? Uhum. E fazia meu catecismo, né? E eu já jovem, né? Frequentava também com irmãos meus, né? Lá a mocidade, né? E também ela então apoiou muito. Ela dava um apoio irrestrito, tá entendendo? E pedindo donativos para a coisa, né? Então a luta era muito grande, né? Porque, com todas essas instituições ela devia trabalhar um bocado, né? Porque a carência, o espírita geralmente é difícil. Aparecer um rico, né? E falar, não, tem aqui para concluir isso ou aquilo na obra, né? Apesar de ter aparecido um, que eu vou relatar depois, né? Bom, um outro trabalho dela, que também era muito famoso, que a gente pode ver no livro, tem várias fotos sobre isso, era a entrega de donativos que ela fazia no Natal. Fazia. Que ela organizava no Natal. Vinham pessoas de toda a redondeza de Uberaba para os mais pobres, vinham receber esses donativos. Na época do Natal, ela tinha a festa dedicada aos cegos, tá entendendo? Era os cegos e os seus familiares, né? Que por provação não era só o cego, e várias pessoas também na mesma condição. Então, essa festa aqui, ela precedia alguns dias, né? Do dia de Natal, 24 de dezembro, né? É porque as famílias às vezes viajavam e coisa, e era feita lá no sanatório, no mesmo salão muito grande, que era o refeitório lá, né? Então, ela tomava toda a providência, né? Ajudado pela equipe, naturalmente, e era feito um almoço muito especial, com tudo, né? E depois a sobremesa, né? E ela era um detalhe. Ela, durante todo o ano, né? Ela guardava algum dinheirinho para dar para eles. Então, era, vamos dizer, algo correspondente a R$5 para cada cego. Para cada um. Então, ela chegava e colocava aquele dinheiro, né? Debaixo do prato. Né? De um por um, tá entendendo? Então aquela era uma tradição que repetia anos após anos, né? Era uma coisa que ela fazia, absoluta questão. Né? Ela morreu muito jovem, né, seu Erasmo? Mas sim, mas ainda teve outro trabalho da maior importância, porque ela atendia
é também os leprosos. Porque os leprosos, principalmente naquela época, né? Eles eram segregados. Absolutamente segregados. Às vezes eles trafegavam a cavalo, né, na cidade, né, e pedindo esmola. Mas eles não tinham permissão de descer do cavalo, nem nada, né, pelo contágio. Porque naquela época, né, era um perigo a contaminação da lepra, né? O que acabou nos dias de hoje, que há tratamentos específicos, está entendendo? E ela ajudava aquelas criaturas, né? Mandava recurso lá onde tinha os leprosários, que geralmente eram em lugares distantes da cidade, que eles ficavam segregados, né? E eles eram atendidos também. E também os presidiários, época de Natal ou de fim de ano, né? Ela mandava entregar aos presidiários, né, as coisas, roupas ou calçado, enfim, o que ela conseguia pedir. Arrecadar era levado a eles também. Bom, nosso tempo já está se encerrando. Nossa última pergunta, seu Erasmo. Dona Maria Modesto conviveu com Chico Xavier lá em Uberaba. O senhor poderia contar um pouco para os nossos telespectadores como foi essa convivência? É uma coisa realmente extraordinária. Que as coisas, quando tem que acontecer, acontecem mesmo, né? É verdade. Que o Chico Xavier, essa figura extraordinária, de humanista, de um trabalhador incansável na doutrina, a cidade natal era Pedro Leopoldo. Mas viveu muito, que ele era um pequeno servidor lá da Secretaria de Agricultura. E ele, todo ano, ele ia a Uberaba, acompanhando o chefe, porque tinha uma exposição agropecuária famosa. Era todo mês de maio, de 1º a 8 de maio, que deve estar realizando agora. Né? Então o Chico ia para lá. Ia lá ajudar o chefe nisso e naquilo. E que ele aproveitava, ia lá na casa da minha mãe. Ele ficava numa pensão, ia lá visitar minha mãe. Aí a minha mãe era todo carinho com ele. Não? Sabia que ele ia, né? Então, roupa, né? Calçado, tudo que ela podia reunir era para o Chico Xavier, né? E almoçava, era uma festa. E eu participava dessas coisas lá, tá entendendo? Então, e o Chico, então, uma aproximação tão grande. Isso durante o tempo em que ela viveu, né? O Chico, né, estava sempre presente, né? E o Chico Xavier. Além disso, eu tive também o privilégio de assistir, né, reuniões de materialização, né, com o Chico Xavier. E, naturalmente, minha mãe lá no sanatório. Era uma reunião muito preservada, né, porque é negócio de materialização. Então, apareciam as entidades, né, que se manifestavam. E eu, por exemplo, sem susto, fui abraçado por entidades, né, que me autorizaram a pegar nele, né? Eu sentia... Materializadas. Materializadas, né? Então foi uma experiência muito especial, né? Que a gente guarda para sempre, né? Mas nos centros, e depois disso não existe mais isso, porque né? É realmente muito difícil, é preciso muita preparação, né? Os centros, nem na comunhão, nem nada, não realiza. Nunca teve reunião dessa natureza, desse porte. Seu Erasmo, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. Sim, eu que agradeço, né? Essa oportunidade que eu tive, né? E que sirva realmente, né? A todos que vierem a tomar conhecimento, né? Que vejam, né? Que existem os ceareiros do bem. Aqueles que caminham na direção da prática, da caridade e da verdadeira fraternidade. Não é isso? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Ele colocava exatamente amor e a caridade como o resumo de todas as virtudes. A caridade resume tudo isso. É a caridade, é o amor, sem fronteiras, né? Livre, sem esperar recompensa, sem esperar céu, sem esperar nada. É o prazer da dedicação. Muito obrigada. Sim. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.